Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pois a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor não cai por terra, a palavra do Senhor é verdadeira. Mas, por que as mulheres, as varoas, né? As irmãs estão morrendo dentro da igreja na vida sentimental? E homens, varãos, homens de Deus também, estão morrendo na vida sentimental dentro da igreja. Por que mulheres estão morrendo? Mulheres evangélicas, mulheres conhecedoras da palavra do Senhor, estão morrendo dentro da igreja, na vida sentimental. E homens, varãos, estão morrendo dentro da igreja, na vida sentimental. Essa é a pergunta, meu irmão. Já preguei 3 vezes sobre namoro, foi sobre vida sentimental. A primeira coisa que as pessoas estão morrendo por falta de conhecimento na vida sentimental, principalmente as mulheres, é a falta de direção do Senhor, é a cobiça por algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Às vezes está carente, está carente de ter uma pessoa para conversar, ou a idade, né, tá chegando, ou não sei, ou a desobediência ao Senhor, inclui muitas coisas, tu entendeu? E nisso ela cede. Mas o alvo mais grande dentro da igreja que as mulheres têm caído grandemente é os homens endemoniados dentro da igreja. Homens encapetados dentro da igreja. Homens que se dizem que é de Deus, mas são filhos do diabo. E dentro da igreja está cheio desses homens, cheios de Satanás. E mulheres que se dizem que é do Senhor, cheias de Satanás dentro da igreja, com vários homens destruídos na vida sentimental dentro da igreja. Só que a maioria são mulheres que estão destruídas. Mas essa palavra aqui é para você, mulher, e para você, homem também, homens de Deus, mulheres de Deus. E às vezes que você caiu, foi a sua cobiça, foi a sua desobediência, foi a sua carência. É como a palavra do Senhor diz aqui, ó, em Tiago 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido a luz, o pecado é consumado, gera a morte. Homens que não têm compromisso com Deus dentro da igreja, parece que é até um cristão. E as irmãs verdadeiras dentro da igreja que conhecem a palavra do Senhor caem namorando com esses hereges. Mas onde é que vem o problema? É que ela sabe que o cara é herege pelas atitudes de demônio que ele tem dentro do relacionamento. E essas próprias irmãs da igreja, conhecedoras da palavra do Senhor, cede, achando que ele vai mudar. E não vai mudar. E a maioria dessas irmãs e irmãos que caem dentro da igreja, com esses homens cheios de Satanás, essas mulheres cheias de demônio, e só vai na igreja na intenção mal. É sério, irmãos. Cai também por falta de leitura da palavra. Às vezes não tem um conhecimento muito grande da palavra do Senhor. Não lê Bíblia. Lê Bíblia, mas não lê Bíblia o suficiente para Deus livrar ela desse mal. Você entendeu?
às vezes também não está bem com o Senhor, às vezes também não está bem na caminhada da palavra. E cede. Uma coisa que na Bíblia que ela não lê é porque se ela lesse a Bíblia, muita Bíblia, buscasse verdadeiramente mais o Senhor, a Bíblia fala para ela que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas ela nesse relacionamento sabe que esse cara não é cristão, mas está embutido dentro da igreja com as atitudes satânicas dele que ela convivendo, dá para perceber que ela não tem nada a ver com Jesus, está indo passear na igreja, mas ela ao mesmo tempo que ela não lê Bíblia, não tem aquele conhecimento, ou tem o conhecimento porque é desobediente ou rebelde mesmo, que a própria Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é o amor dela que vai convencer ele do pecado, não é o amor dele que vai convencer ela do pecado, não. Se ele lesse Bíblia, ele obedecia o Senhor. Ele sabe que o jugo desigual Deus não opera. E está cheio dentro dessa raça dentro da igreja. Homens que se diz que é cristão, mas são homens cheios de demônio, homens cheios de mal intenção, homens que estão no mundo, que bebe, que está na prostituição, mas está dentro da igreja, não sai da igreja. E nisso as meninas, irmãs da igreja verdadeira na palavra, caem nesses pratos do diabo. Homens também caem nesses pratos do diabo, que a maioria dos relacionamentos afunda, não dá certo, tá cheio dentro da igreja. Na minha igreja tá cheio dessa raça de homens perturbados, homens que se dizia que eram homens de Deus. Eu conheço algumas irmãs que casou e esses homens nem vai para a igreja mais depois que casou, porque não eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram hereges, pau mandado do diabo até hoje. Você entendeu? Mas ao ser tentado, não foi Deus que te tentou. Agora você tem que entender uma coisa, irmã, que não foi Deus que te tentou. Foi sua própria cobiça, sua própria desobediência. Porque se você conhece a palavra do Senhor, se você conhece a Bíblia verdadeiramente, se você é lavado e remida pelo sangue de Jesus, você sabia que ele não era crente, pelas atitudes dele, você namorando com ele, pela convivência, você sabia que ele não era crente. Você não sabia que ele era lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a Bíblia está te respondendo aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera morte. A sua desobediência. E você tentou, achava que ele poderia mudar, igual muitas irmãs da igreja arrumam o homem do mundo, achando que o amor dela vai convencer o homem do pecado. Já está em desobediência, já está desfazendo da palavra. Que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É Deus que convence o homem do pecado. Não é o seu amor. Por isso que você está sofrendo, irmã. Homens endemoniados dentro da igreja, está cheio dentro da minha igreja. Homens que se dizem que é de Deus, mas está cheio de Satanás, beberrões, boca suja, pau mandado de Satanás. Você entendeu? E mulheres da igreja cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo, não. Eu acho que já está levando para a frieza, né? Mas que conhece a palavra. Mulheres também cheias do Espírito Santo, mulheres que conhecem a palavra, mas é cede pela carência, pela dificuldade, pela falta de esperar no Senhor. Ela cede e nisso sofre na vida sentimental, casamento destruído, namoro destruído. Ela leva até ela a morte espiritual, leva ela até o desviamento do Senhor. Homens cheios de demônio, mulheres cheias de demônio da igreja. Na minha igreja está cheio dessa raça. Pessoas que vão passear na igreja. E nisso o mundo entrando dentro da igreja. O mundo entrando dentro da igreja. E muitas mulheres da igreja minha, o casamento estão destruído. Por quê? Porque não eram homens convertidos verdadeiramente. Eram homens mentirosos. E ela sabia, pela convivência, pelo jeito do cara, pela boca do cara de falar, ela sabia que ele não era crente. Ela sabia que ele não era convertido. E nisso ela abriu o coração. E nisso ela cedeu o pecado. E o pecado gera morte. As consequências são gravíssimas. Por isso que muitas mulheres da igreja, muitas mulheres de Deus estão destruídas na vida sentimental por escolhas diabólicas, por escolhas que não eram do Senhor. E ela sabia que não era do Senhor. Não adianta, minha irmã, enganar. Não adianta. Se você é lavada e remida pelo sangue de Jesus, jamais Deus deixará você enganada. Teve algum sinal,
Teve algum sinal para você? Teve algum sinal para você que esse homem não era de Deus? Que essa mulher não era de Deus para você, irmão? Então, o que é que nós devemos fazer? Vigiar cada vez mais. Mulheres solteiras, cuidado com esses homens dentro da igreja. São homens endemoniados, homens que não querem nada com o Senhor, só na libertinagem, só na maldade de coração, não querem nada com o Senhor. Então, é o que eu falei no tema. Muitas mulheres evangélicas, mulheres que conhecem a palavra do Senhor, na vida sentimental destruída, homens que conhecem a palavra do Senhor, na vida sentimental destruída, são pessoas que escolheram coisas erradas. Ela sabia que essas pessoas não eram convertidas. Essas pessoas passeavam na igreja. Na minha igreja está cheio desse problema aí, tem agravado cada vez mais. E as pessoas têm morrido por falta de conhecimento da palavra. E a palavra do Senhor, ela sabe que a palavra do Senhor diz que o jugo desigual não dá certo, lá em Coríntios fala. E essas mulheres têm a consciência, a maioria, 99% aí, que está com a vida sentimental destruída aí, que eram homens do mundo dentro da igreja, e elas não quiseram ceder. Ah, vai para a igreja, vai dar certo. Isso é mentira de Satanás, isso é mentira. Isso é conversa fiada. Só o que muda o homem é Jesus. É porque as pessoas confiam, o ensinamento dela é ir à igreja. Por isso que essas crentes, esses irmãos também, têm se perdido na vida sentimental, que fica nessa conversa diabólica. Essa conversa de demônio, rapaz. Que você fala que vai para a igreja, vai mudar de vida. Isso é conversa do diabo. E para a igreja é outra coisa, não é isso. Isso é conversa de engano. O que muda o ser humano chama-se Jesus. Igreja não muda ninguém, e a igreja não vai mudar você. E a igreja não vai mudar a sua vida, jamais, nunca. Só quem vai mudar a tua vida é Jesus. Muitos na minha igreja vão para a igreja, mas não tem compromisso com nada. São verdadeiros demônios dentro da igreja. Homens que se dizem que é de Jesus. Tá enganando as irmãs namorando. Porque vai para a igreja, a irmã pensa que é crente. Ou tem prazer de ser enganado, ou tá carente, ou é desobediente, é rebelde mesmo, não tá nem aí, tá fria, tá gelada. E que conhece a palavra. Por isso que tem muitos casamentos destruídos na vida sentimental, as crentes destruídas. A maioria das crentes, tudo destruído na vida sentimental. Dos crentes também, com mulheres cheias de Satanás, que só passeava na igreja, nunca foi convertida. Nunca foram convertidas. E os irmãos pensando que a mulher convertida, mas tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então, meu irmão, muitas mulheres com a vida sentimental destruída é essa desobediência ao Senhor. Ela sabe que a pessoa que está indo para a igreja, essa pessoa não tem compromisso com a palavra. E ela acaba cedendo, ela acaba desobedecendo a palavra do Senhor, sofrendo consequências terríveis depois, sofrendo consequências terríveis pela desobediência. Igual a palavra do Senhor diz, você está sendo tentada por você mesmo, e você gerou pecado, e esse pecado gera morte. Por isso que você está solteira aí, separada, com vida sentimental destruída. Sabia que esse cara não era de Jesus, e tá cheio desses homens dentro da minha igreja, que vai passear na igreja, que não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com a palavra, e as irmãs entrando nessa onda. Irmãs, abre o teu olho, irmã, abre o teu olho, peça a direção ao Senhor, lê Bíblia, ora, busca o Senhor, espera no tempo do Senhor. É a mesma coisa você, meu irmão, que eu falo para você, espera no Senhor também, não entre nesse buraco, não entra nesse buraco, não entra nessa conversa fiada. Mulheres dentro da igreja que anda passeando, bota o coisa na tua cabeça que igreja não vai mudar a tua vida. O que muda a vida do ser humano chama-se Jesus. Igreja não vai mudar esse paquera seu ser do mundo. Não vai mudar nunca e jamais. Nunca, jamais. Bota isso no teu coração, minha irmã. Aprenda, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda que se a pessoa que é do mundo está indo para a igreja, ele nunca, jamais verá mudança. A única mudança que você pode ver nele é quando ele se arrepende pelo sangue de Jesus, quando ele crê
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você entendeu? Ele pode se converter na casa dele, ele pode se converter aonde for, na igreja, onde que for. Ele tem que ser sincero com o Senhor. Então, irmãs, essas irmãs têm cedido, achando que o cara vai para a igreja, pode haver uma mudança. É mentira, isso é mentira. É mentira, nunca haverá uma mudança nesse cara. Nunca. Só no sangue do Cordeiro. Bota isso na tua cabeça. Igreja não muda ninguém. Quem muda é Jesus. Para com isso, minha irmã. Esse ensinamento tá errado. Muda essa visão. Isso é visão diabólica. Igreja é pra gente congregar. É conhecer as pessoas lá que vai ter a palavra, sim. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é a igreja que vai convencer ele do pecado. Não é o teu amor. Não é o teu carinho. Não é o teu jeito. Nada. Não é o teu cheiro que vai mudar a vida desse camarada. Ou o seu cheiro, irmão. Ou sua vida, a sua igreja. Não vai mudar essa menina do mundo. Nunca e jamais. Quem vai mudar a vida dela chama-se Jesus. Jesus que vai mudar a vida dela. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso que você está sofrendo hoje consequências gravíssimas. Você que é crente, hoje está separada. Você sabia que esse camarada não era crente, era um endemoniado. E tu foi teimosa e casou. Consequência sua que está recebendo hoje. Bota isso no teu coração, se arrependa, minha irmã, você está errada. Irmão também, você que está separado, irmão. Você sabia que essa mulher não estava firme no Senhor. Você sabia que essa mulher não tinha conhecimento no Senhor. Você casou. Tá cheio dessa raça dentro da igreja. Você sabia, todo homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Toda mulher lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se ela se relacionar com um cara que é do mundo, que estiver na igreja de aparência por capa, Deus não deixa ela ser enganada, não. Se ela se envolveu porque ela é desobediente, porque ela é rebelde, não quis obedecer ao Senhor, achando que a igreja ia mudar. Tá indo para a igreja, vai mudar. É igual os pais ensinando as irmãs aí na moral come do mundo. Tá cheio dentro da igreja, essa raça aí dentro da igreja. E muitas pessoas estão sofrendo na vida sentimental por causa disso. Essa é a pregação, meu irmão. Essa é a pregação. Sofrimento na alma, sofrimento na vida sentimental, por desobediência ao Senhor. Sabendo que esse homem não era da igreja. Ele ia à igreja, mas não era convertido. Tem até um vereador que anda na igreja aí, na minha igreja, um candidato a vereador. Fui focar nesse cara, conversar, só fiz 3 perguntas pra esse cara. Esse cara nunca foi crente. É focado dentro da igreja pedindo voto. Ô dedinho, nunca. Vou dar um voto como desse. Se o cara fosse lavado e remido pelo sangue de Jesus verdadeiramente, sim. O cara anda passeando na igreja. Tá cheio dessa raça dentro da igreja. E é tratado como crente. E pior que os próprios irmãos da igreja tratam como crente. Em vez de ser a lapada a palavra do Senhor, não. Você entendeu? Fica trazendo o mundo para dentro da igreja. Se trouxesse as pessoas que não são convertidas e se convertesse e pregasse o evangelho, desse continuidade com um projeto lindo, maravilhoso, mas não traz para participar da igreja sem compromisso, sem nada. E nisso as pessoas ficam lá de todo jeito, acostuma. Como é que pode? Dentro da minha igreja tá desse jeito. É cheio de gente sem compromisso com a palavra, fazendo parte de administrador de grupo do WhatsApp, do grupo não sei de que, de internos da igreja. Tem o maior privilégio, por isso que não se converte essa raça. Envergonha o nome da igreja. A maioria envergonha o nome da igreja por causa disso aí. E tem que ser tirada, privilégio, tem que sentar no banco. Quer participar, precisa se converter, precisa fazer um compromisso com Jesus, precisa mudar de vida. Eu já vi crentes dentro da minha igreja, de grupos internos, levar pessoas que nunca conheceram Jesus para levar o evangelho, levar panfleto. Imagina se um camarada desse pega um endemoniado encapetado e leva uma surra. O demônio dá uma surra tão grande nele que ele fica aleijado. Tu entendeu? Vem, vai lá, vai tu lá, que tu não é crente, vai tu que não é crente, pregar evangelho, levar folheto. Vai, pra tu ver o que acontece com tu. Tu que não tem autoridade de Jesus, tu que nunca se converteu, tu que não tem compromisso com a palavra, tá dentro da igreja, se fazendo que é crente, não brinca com a palavra não, meu irmão. E essas irmãs têm se envolvido com esses homens têm se envolvido com essas mulheres que se dizem que é dentro da igreja, são endemoniados, são pau-mandados do diabo. Pra quê? Pra gelar a igreja, pra esfriar a igreja, pra igreja continuar naquele tédio mesmo, para as irmãs continuar pecando. Um dos pecados que a igreja mais sofre hoje é vida sentimental. Irmãs se envolvendo com endemoniados, com encapetados, com capetas dentro da igreja.
Esses estão penetrados dentro da igreja, enganando as pessoas, se fazendo que são ovelhas, mas são lobos endemoniados. Mulheres também, cheios de pombagira, cheios de demônio, lançados por Satanás para destruir a igreja. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. Não tenha dúvida. Não são pessoas carentes de Jesus. Pessoas carentes de Jesus, você sabe como é. Pessoas que amam o Senhor, você sabe como é. Você lembra da sua conversão? Eu lembro da minha conversão, como eu estava triste, angustiado. Não tem, não tem dinheiro que pague esse dia. Foi um dia mais maravilhoso da minha vida. Porque eu estava carente de Jesus. Eu precisava de Jesus. Eu precisava de Jesus. Por isso que eu fui ao encontro dele. Não foi eu que fui ao encontro dele. Foi ele que me escolheu. Ele teve misericórdia de mim. Obrigado, Jesus. É isso que eu falo, irmãs. Você tem um discernimento, por isso que você está sofrendo consequências graves. E há de sofrer mais ainda, irmão. Pode ter certeza. Pela sua desobediência. Por ter caído no laço do diabo. Deus não tem culpa disso. O que a própria Bíblia fala aqui. Você é tentado pela sua própria cobiça. Você sabia que ele não era crente. Está dentro da igreja andando, caminhando. Não tem compromisso com Jesus. Não tem nada. Ainda humilhado lá no mundo. Tá cheio dentro da minha igreja. Tá cheio dessa raça. Enganando as irmãs. Mentindo para as irmãs. E a própria Bíblia fala, você que foi tentado pelo seu próprio pecado, o pecado gera morte, isso está gerando morte, morte no casamento, morte na tua vida sentimental, isso trouxe destruição para você. E a maioria das irmãs estão nessa linha. E quando as irmãs não separam, irmãos, a Bíblia, se você fazer uma análise, quando as irmãs não separam desses homens que se dizem que é cristão, elas estão sofrendo consequências terríveis dentro do lar. Pelas atitudes do homem do mundo, pelas coisas, ele não vai mais na igreja, deixou de ir para a igreja, hoje está em casa, a mulher que vem para a igreja, porque é mentiroso, herege, entendeu? Hoje as mulheres estão sofrendo as consequências gravíssimas pelas escolhas erradas. Ela sabia que esse camarada era um encapetado e ela casou. Hoje não vai para a igreja, está dentro de casa, só a mulher vai para a igreja. É totalmente diferente. Consequência sua, irmã. Com homens também. Com mulheres desse jeito dentro da igreja. Então é isso, meu irmão. As consequências foram você que plantou. Você que quis. Deus te alertou para você não se envolver. Você sabia que esse camarada não era cristão. Você sabia que essa mulher não era cristã. E você cedeu. E a igreja não é motivo de mudança. A mudança total é Jesus. É quando você se arrepende no sangue do Cordeiro. A única mudança do homem é essa. É um ensinamento errado que a igreja tem ensinado. Que a igreja é mudança. É mentira. Isso é heresia. Isso é conversa fiada. A mudança é quando você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Salvador. Isso que é mudança de vida. Isso que chama-se mudança de vida. Pois o conselho que eu dou, cuidado, irmãs. Você dentro da igreja. Cuidado com esses endemoniados, com esses encapetados dentro da igreja. Vigia, minha irmã. Espera no Senhor. Repreenda esses demônios. Prega o evangelho com força. Prega a palavra com ousadia. Prega a palavra do Senhor. Evangeliza. Prega o evangelho para essas pessoas. Cobra dessas pessoas dentro da igreja que estão enganando os irmãos. Fale para as irmãs. Anuncia. Fala do evangelho. Não deixe as pessoas ser enganadas. Por isso tem muitas igrejas geladas que o mal penetra desse jeito. Através de pessoas que se dizem que quer ouvir o evangelho, mas fica penetrado ali para fazer o mal, para anunciar coisas ruins. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus cubra a sua vida de proteção. Que Deus enche a sua vida de graça e poder. Fica na paz do Senhor Jesus.